Saudações, conspiradores! Não há como negar que Elvis Presley foi, mais do que um gênio da música, um mito. Um artista que atingiu níveis lendários, não só de fama, mas como também de sucesso, de música, e que provocou uma virada de chave na história da música. O que poucas pessoas sabem é que Elvis de Pelvis também se interessou muito por esoterismo. É isso mesmo que se escutou. Se interessou muito por esoterismo, leu muitos livros ligados ao esoterismo e chegou em uma importante linhagem de yoga. É isso que nós vamos ver hoje e talvez aí revelando algumas coisas que muitos de vocês não sabem sobre a história dessa personagem realmente fulgurante da música. Antes, porém, é claro, você já sabe, vou pedir para você metralhar o like aí, acionar o sininho, fazer sua inscrição, se você ainda não for, e deixa um oi, nem que seja um oi, um abraço para nós, porque é o conjunto dessas ações que permite que o YouTube nos encontre e sugira os nossos vídeos. Também lembro que estamos em plena campanha de auxílio ao canal Realidade Fantástica, e você pode fazer sua doação, se você assim o desejar, através do QR Code que está aparecendo na sua tela, ou por meio da descrição desse vídeo. Lá você tem a chave Pix, nós temos uma chave Pix, e você pode fazer sua doação em qualquer valor. Nós nos sentimos muito mais à vontade de vir pedir honestamente a você para ajudar a manter o canal Realidade Fantástica do que usar de subterfúgios ou nos vender e subverter a nossa linha editorial, que vai permanecer sempre a mesma, que é buscar a seriedade, o compromisso, a fundamentação nas ciências ocultas e nas ciências esotéricas. Nós sabemos que o nosso público, né, a nossa linha editorial é muito nichada, como nós dizemos em publicidade. Nós não temos, talvez, o alcance de tantos canais aí que se dedicam ao besteirol, né? Canais que propagam, o perdão do termo, uma mediocridade que graça aí na internet, no YouTube, e que põe a tua mente para dormir. Aqui no Realidade Fantástica, não. A gente procura despertar consciências, e isso nunca é tão popular quanto outras iniciativas. De qualquer forma, é com a ajuda de vocês que a gente consegue manter o funcionamento do canal. Então, se você quiser fazer sua doação em qualquer valor, mesmo que seja R$ 2, R$ 3, R$ 5, o que você puder, sempre nos ajuda, e nós pedimos que o Cósmico te retorne dadivosamente pela sua generosidade. Obrigado de coração e vamos lá! Então, pessoal, não tem como negar, como eu falei no começo, que Elvis Presley é mais do que um cantor, é mais do que um artista e mais do que um gênio. Como vocês sabem, no escalonamento, se a gente puder falar disso, né? Na hierarquia de habilidades humanas, nós temos vários níveis e que se aplicam a todas as áreas. Por exemplo, você tem a pessoa que é medíocre, você tem a pessoa que é razoável, você tem a pessoa que é boa, você tem a pessoa que é muito boa, você tem a pessoa que é excelente, você tem o gênio, e acima dos gênios existe um patamar ainda que raríssimos conseguem alcançar, que são aqueles que atingem o status lendário, mitológico. Utilizando, por exemplo, o automobilismo como um recorte pedagógico para, antes de a gente entrar no Elvis, a gente pode dar um exemplo assim, pessoal. Você tem desde pilotos que são medíocres, que não duram muito, até pilotos que são razoáveis, mas que também não conseguem ascender muito, aos pilotos que são bons. Acima desses, aqueles que são muito bons, e esses que são muito bons são os que conseguem chegar, por exemplo, no top da categoria, por exemplo, Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Porque ali, nesse nível, você não consegue pilotar se você não for, no mínimo, muito bom, né? E aqui, por exemplo, eu faço uma deferência, uma referência ao nosso querido Rubinho Barrichello, né? Que foi tão injustiçado, tem sido ainda com piadas de mau gosto, quando para ter a história que ele teve, o tempo que ele teve de corrida, por exemplo, num top da categoria como Fórmula 1, você tem que ser, no mínimo, muito bom de braço, muito bom de direção, né? Que é o que o Rubinho era, né? Com certeza. Acima desses muito bons, você vai ter excelentes pilotos, e aí você tem uma pleiade já mais reduzida. E acima desses excelentes, você tem um Olimpo de gênios, da Fórmula 1, por exemplo, né? Aí vai entrar um Niki Lauda, vai entrar um
Alan Prost, vai entrar o Nelson Piquet, e mais alguns. Eu estou pegando os antigos, eu não tô fixando nos mais novos, né? Que são aqueles que, indubitavelmente, são gênios da pista, né? Para quem gosta de automobilismo, não nega que esses caras realmente faziam quase que milagres, né, na direção. Mas, acima desse Olimpo, você tem poucas pessoas que atingem um nível mitológico e que mudam um paradigma na categoria, né? Aí entra um Senna, por exemplo, que é inegável, inegável, além das qualidades quase que nunca vistas na direção, atinge um status legendário, mitológico, né? Talvez o Fangio, né? Também pode estar nessa categoria. Mesma coisa no boxe, você vai ter desde os medíocres, desde os bons, desde os muito bons, os excelentes, os poucos gênios, e você tem o Muhammad Ali, né? Que indubitavelmente está acima, né? E atinge um status legendário e que muda um paradigma. Mesma coisa na história da música. Você vai ter desde das bandas ou dos cantores, né? Que são, nem preferimos nominar aí, né? Aquela mediocridade que a gente vê aí, infelizmente, né? Quase que todo dia na mídia, né? Ao contrário do que era na década de 80, 70, que se tinha realmente grandes cantores, e pelo menos no Brasil, né? Se apresentando na grande mídia, até pessoas muito boas, cantores excelentes, cantores geniais, e você tem, efetivamente, alguns que atingiram um status raríssimo, né? Mitológico. Por que mitológico? Porque mudam um paradigma, fazem uma virada de chave. Na história da música temos alguns. Elvis Presley, sem dúvida nenhuma. Na história das bandas, Beatles, né? Porque essas pessoas como Elvis, Beatles, talvez Michael Jackson, eles mudam toda uma arquitetura cultural de toda uma época, influenciando toda uma geração. Foi o que o Elvis fez. Foi o que o Elvis fez, né? Tanto que você pode incluir com justiça Elvis antes de Elvis e depois de Elvis. Daí ele ser chamado de rei, daí tantos anos depois da morte dele ainda pessoas insistentemente pesquisando a vida do cara, pessoas se disfarçando de Elvis, incontáveis filmes e etc. Porque é o que ocorre, né? Mesma coisa para os Beatles. Então Elvis atingiu esse status legendário. Agora, entrando no nosso tema, pouca gente sabe que o Elvis teve muito interesse em esoterismo, para não dizer em ocultismo, em ciências metafísicas, né? Como vocês sabem, Elvis vem de uma infância conturbada, de uma família conturbada. Ele não tinha, pelo menos no começo, o apoio da família para sua maior paixão, que era a música. Então ele já trazia traumas, né? Que foram muito capitalizados depois, a gente vai ver isso rapidamente, pelo seu agente, né? O infame Coronel Tom Parker, e sofreu também muita influência do meio religioso que digamos que é majoritário nos Estados Unidos, que é o meio protestante, né? Ele pertencia a uma dessas igrejas protestantes, né, que estão aí espalhadas pelos Estados Unidos, mas recebe também muita influência do rhythm and blues, da música negra gospel, né? E isso vai se tornar muito claro nas performances dele, principalmente nas danças, aquelas danças que o Elvis fazia que escandalizavam as pessoas da época, né? Tanto que se recomendava que as televisões que estavam começando filmassem ele da cintura para cima, né? Aquelas reboladas que eles davam, aquilo era coisa dos negros, dança dos negros, né? Que ele, não vou dizer se apropriou, mas se inspirou. Se inspirou, né? Então, o Elvis é formado. Então, ele faz esse mix, né? Do gospel com o rock, com o folk, né? E sai o Elvis Presley. Mas o que acontece com Elvis que descamba, né? Essa figura tão carismática, tão marcante, para as ciências esotéricas, né? Para aqueles que assistiram, tiveram a felicidade de assistir, por exemplo, né, dos vários filmes, tanto com o Elvis como sobre o Elvis tem poucos, né? Mas o que fizeram com Austin Butler no papel de Elvis Presley, uma performance mediúnica, né? Ele encarna ali, literalmente, Elvis Presley. Ali nós vemos todo o conflito psicológico desse artista, que é capitalizado pelo seu agente, né? O famoso coronel Tom Parker, que era um gênio do business, era um gênio do marketing, mas uma pessoa sem qualquer escrúpulo, né? Então ele se apropria de todas essas carências de Elvis e o manteve sempre, né, na palma da sua mão. Então, sim, Elvis atingiu todo o sucesso que um ser humano poderia desejar em termos materiais, mas ia se destruindo por dentro. É justamente nesse arco
em que Elvis estava perdido, né, que já não conseguia mais sair dessa gaiola psicológica na qual o Coronel Parker, né, o colocou, né? E aqui, fazendo uma rápida digressão também, isso explica um pouco, por exemplo, aqueles casais, né, que não podem ficar juntos, que se matam, né? Então, marido e mulher que estão há 30, 40 anos, mas não podem ficar juntos, que se matam, seja verbalmente, às vezes fisicamente, mas você não sabe por que não se separam. O que acontece? Apesar de todo o horror da convivência, né, de toda a bestialidade de agressões mútuas, muitas vezes cai na dependência psicológica do outro, é por isso que não se separa. A pessoa, isso é um pouquinho da síndrome de Estocolmo, né, na psicologia, né, que é quando o sequestrado acaba tomando afeição pelo seu sequestrador. Quer dizer, a situação é tão impensável, tão absurda, tão horrorosa, que uma forma de defesa da psique humana é você transformar ou mitificar a pessoa que te oprime, né? Aconteceu um pouco com Elvis, embora o contato dele com o Parker tenha sido quase que sempre, estritamente profissional. Claro que ele frequentava a casa do Elvis e vice-versa, e etc., mas eles mantinham um nível profissional, mas havia essa dependência psicológica. Muito bem. É a partir da sua maturidade, né, já com a carreira nas estrelas, né, já como Elvis Presley, já como fenômeno da música, que ele vai começar a se interessar pelas ciências esotéricas. Bom, algumas biografias do Elvis nos relatam com detalhes como é que isso aconteceu. Uma das melhores que eu recomendo a vocês, eu tive oportunidade de ler em inglês, é Lives of Elvis Gardner, do Larry Geller. Larry Geller era companheiro, né, segundo alguns era cabeleireiro do Elvis, né, mas me parece que ele era companheiro de buscas espirituais e uma espécie de mentor espiritual do Elvis, né? Com certeza Elvis destilava todas as suas inquietações, né? E esse Larry Geller, ele era um buscador espiritual mais afeito à linha de yoga, do Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda. Então, nesse livro, assim como em outros, como aquele, por exemplo, escrito pela Priscilla Presley, que foi esposa do Elvis Presley, né? Nós temos um livro dela muito interessante em que ela vai confirmar todos esses dados. Quando Elvis descobre alguns livros esotéricos, algumas linhas metafísicas, ele se entusiasma, porque ali, primeiro, ele vê um refúgio para toda a dor íntima que ele vivia, né, para toda a carência emocional e psicológica. Muitas vezes, vocês sabem, o sucesso, né, quando é no nível de um Elvis Presley, de um Ayrton Senna, de uma Madonna, enfim, né, de um Elon Musk, vamos dizer, muitas vezes, longe de ser libertador, ele acaba, se a pessoa não estiver preparada, implodindo psicologicamente a pessoa, né? É o que estava acontecendo com o Elvis, né? Sempre orientado, né, negativamente pelo Coronel Tom Parker, né, que o induz à depressão, com a depressão vem as drogas e etc. Mas, enfim, ele vê nessa literatura um refúgio, mas também um interesse genuíno. Ele vai começar lendo livros de teosofia, por exemplo, coisa que pouca gente sabe, né? Ele começa lendo livros de teosofia, Helena Blavatsky, Annie Besant, e toda essa literatura que já estava disponível na época, né, de muito tempo nos Estados Unidos, a ponto de fazer reuniões na sua casa em Memphis para os amigos, né, e até alguns amigos costumavam dizer, puxa, lá vem o Elvis de novo com os seus entusiasmos esotéricos, porque ele fazia reuniões e dava palestras sobre esses assuntos. Outra linha que Elvis se interessou muito e que permaneceu muito cara a ele até o final da vida vai ser o Agni Yoga, de Helena Herrich. Quem que é Helena Herrich? Helena Herrich foi casada com Nicholas Herrich. Você procura aqui o nosso documentário sobre a vida do Nicholas Herrich. Nicholas Herrich e Helena Herrich eram um casal russo que, na mocidade, foram membros da Sociedade Teosófica, eram seguidores de Blavatsky, não conheceram Blavatsky pessoalmente, eles são posteriores, são do século XX, né, começo do século XX, mas se interessam muito por teosofia. Nicholas Herrich era arqueólogo, era escritor e principalmente pintor, né? Ele fez o famoso Pacto Herrich da Paz, a Bandeira da Paz, aquela coisa toda, né? Nós temos, veja lá o documentário sobre Nicholas Herrich aqui no canal, você vai ver toda essa questão, né, espiritual envolvendo Nicholas Herrich. Nicholas Herrich e sua esposa eram membros também da Ordem Rosacruz-Amorque. O Nicholas Herrich era legado da Amorque, né? Ele tinha uma carta enviada pelo então imperador da organização, Harvey Spencer Lewis, consagrando como legado da ordem para o Tibete,
porque Nicholas Roerich esteve no Tibete algumas vezes e lá ele contactou alguns dos Mahatmas, dos mestres da Grande Loja Branca, os mesmos que tinham comissionado Helena Blavatsky. Ele se torna um representante para o mundo ocidental de alguns desses mestres, e sua esposa igualmente, Helena Roerich. E Helena Roerich, segundo as fontes que temos, e isso é abordado no nosso documentário sobre a Nicholas Roerich, ela se torna também uma pupila do mestre Moria, né? O mestre Moria, que foi o mestre de Helena Blavatsky, e uma das linhas de trabalho da Helena Roerich, orientada por Moria, seria o Agni Yoga, né? O Agni Yoga, que foi muito divulgado aqui no Brasil. Não sei se existe ainda a Fundação Cultural Avatar. Se não me engano, existe. Pesquisa aí no Google, Fundação Cultural Avatar. Eles publicavam os livros de Helena Roerich, e ela plasmou muitos livros, não só sobre Agni Yoga, que é uma forma específica de yoga. Você vai encontrar muito de teosofia ali, atualizada, com muito do orientalismo, né, do hinduísmo esotérico, mas também ela tinha, né, uma pleiade de discípulos aí espalhados pelo mundo, e ela endereçou muitas cartas a esses discípulos, que foram coligidas em alguns livros chamados Cartas de Helena Roerich. E nessa imagem que você está vendo agora, você está vendo o seu Elvis Presley subindo, provavelmente no seu avião particular, segurando um dos livros de Helena Roerich, que é justamente Cartas de Helena Roerich. Inclusive, estou mostrando para vocês as anotações que Elvis Presley fez na borda desse livro, né? Isso não é fake, isso está no museu em Memphis, né? No museu Elvis Presley em Memphis, né? E é um dos livros que se tornou, digamos que, um dos seus xodós até o final da vida, né? Tanto que ele andava com esse livro embaixo do braço, Cartas de Helena Roerich, que tratava de espiritualidade, de yoga, de teosofia, né? Então, nessas imagens, você está vendo o Elvis aí, a dedicação que ele imprimiu a essas obras, o interesse dele, né, por essa linha específica de esoterismo. Mas também não podemos esquecer que ele foi fascinado, se tornou fascinado também pelo yoga de Paramahansa Yogananda. Nós temos também aqui no canal, você procura aqui no canal, na nossa playlist de entrevistas, você vai achar uma entrevista sobre o Yogananda, né, com um representante aí da Self-Realization Fellowship, que é a organização do Yogananda aqui no Brasil, e uma entrevista sensacional, você vai gostar muito. E como a gente sabe, o Yogananda foi um dos primeiros swamis, um dos primeiros yogis legítimos do Oriente, da Índia, a virem para o Ocidente ainda no começo do século XX. Década de 20, década de 30, né? Antes dele veio o Swami Vivekananda, né, participar do Parlamento das Religiões em Chicago, né, entusiasma, né, os Estados Unidos com a filosofia Vedanta, Adwaita, né, que é o Vedanta não dualista, e na sequência já vem o Yogananda divulgando o Kriya Yoga, que é uma linhagem específica de yoga, né, uma linhagem iniciática do yoga profundamente iniciático, né, que vai começar ali com Babaji, vai passar por Lahiri Mahashaya, por Sri Yuktesvara, vai chegar em Yogananda, e com Yogananda, ele já nos Estados Unidos, ele funda a sua organização Self-Realization Fellowship e comissiona uma série de Kriyabans, né? Kriyabans são os monges treinados, né? Os yogis treinados em Kriya Yoga, já por Paramahansa Yogananda, e um deles, que foi talvez a discípula mais direta de Yogananda, é Daya Mata, essa moça que está aparecendo para vocês e que dirigiu, que se dedicou por 80 anos, gente. 80 anos. Ela era uma menina quando conheceu Yogananda e foi, digamos que, designada praticamente como uma sucessora do Yogananda. O nome dela era Fay Wright, né? Uma americana nativa dos Estados Unidos, mas que se encanta pelo Paramahansa Yogananda, né? Ou Yoganandaji, como era chamado, e se torna discípula dele e sucessora, e preside a Self-Realization Fellowship, né, por décadas, até a sua velhice. Uma figura emblemática da história da espiritualidade, e é esta justamente Daya Mata que vai receber no encontro particular o nosso querido Elvis Presley. Elvis, em certa feita, comentou com o seu amigo, né, seu mentor Larry Geller, que se sentia pronto para ser iniciado em Kriya Yoga. Né? O Larry Geller já era um iniciado em Kriya Yoga, né? Para quem participa do Self-Realization Fellowship, eles têm toda uma
lições por correio que são enviadas, mas que preparam a pessoa para algumas iniciações que a pessoa ela passa ou ela sofre a iniciação, né, de mestre para discípulo, em ocasiões especiais, né, e tem os graus próprios dentro da Self. E o Elvis, encantado, muito provavelmente, leu a autobiografia de um yogi, né, um dos livros, o livro mais emblemático do Yogananda. Fascinado, ele solicita para o Larry Geller que o levasse até a self-realization, que ele queria ser iniciado. O Larry falou, cuidado, Elvis, calma, Elvis, não é assim, vá com calma, veja se é exatamente o que você quer. Nós, na Self-Realization Fellowship, não temos o compromisso de interessar as outras pessoas em se iniciar, nós não fazemos propaganda, nós somos, inclusive, instruídos a sermos mais reservados com relação a isso, mas se é realmente o que você quer, eu posso abrir uma porta para você conversar com a Sri Dayamata, que é presidente da Self-Realization Fellowship, discípula direta de Yogananda. E em um certo dia, numa certa noite, esse encontro é marcado e Elvis se encontra com Dayamata e se apaixona, né, espiritualmente por ela, pela Self-Realization Fellowship. Eles têm uma conversa privada de mais de 1 hora e a Dayamata, muito sabiamente, vendo todo aquele entusiasmo do Elvis, falou, então, primeiro, conheça os livros, conheça as lições, municiou ele de várias lições, né? Ele se afilia ali na Self-Realization Fellowship e ele sai em estado de graça dessa reunião, comenta com o Larry Geller que ele tinha encontrado o lar espiritual dele, que era tudo que ele sempre tinha buscado, e ele passa a se dedicar, né, a essas lições. E Dayamata vai se tornar tão íntima dele até o final da vida de Elvis, que ele vai passar a se referir a ela como mãe, né? E ela, claro, que retornava esse amor a ele, né? E o via como um filho. Só que isso, claro, não foi suficiente. Você vai perguntar, mas se é assim, por que ele terminou de uma forma tão lamentável, né? Praticamente destruído pelas drogas? Aqui vai entrar, digamos que uma outra faceta do Elvis, que eu já comentei com vocês, todos os seus traumas e toda aquela gaiola psicológica retentiva que o mantinha prisioneiro do seu próprio sucesso este que era propiciado e administrado pelo Coronel Parker, né? Então, o que acontece? Por mais que ele tentasse voar, por mais que ele tentasse se realizar, praticar, o próprio Coronel Tom Parker, segundo as biografias, desencorajava ele de seguir caminhos espirituais, de se iniciar em Kriya Yoga, de dar continuidade a esses estudos, porque ele achava que não compatibilizava com o Elvis Entertainment, né? Com o Elvis artista, com o Elvis ídolo, com o Elvis mito, né? Porque ele atingiu esse estado mítico ainda em vida, né? E isso ajudou a desestabilizar mais ainda psicologicamente Elvis. Ele estava fracionado psicologicamente entre o sucesso, que sem dúvida era uma coisa agradável a ele, né? Compensava muito dos seus traumas de infância, mas também o desejo da sua alma de conhecer mais, de beber na sabedoria. Então, Dayamata, muito sabiamente, aconselhava o Elvis, mas nunca obrigou ele. Então, ele passou a estudar as lições. Eu não tenho informação, se alguém tiver, pode escrever aqui, se ele chegou a ser iniciado, passar por todas as iniciações do Kriya Yoga, mas ele estudou a ponto de, em uma certa tarde, ele procurar a Dayamata lá na sede da Self-Realization Fellowship, nos Estados Unidos, e falar que ele estava pronto para se tornar, olha só, pessoal, um monge da Self-Realization Fellowship, um monge, um Kriyaban de Yogananda. Ele queria morar no monastério e ele queria usar o sucesso dele, né, para estimular todos os fãs dele, que eram milhares, no caminho do Kriya Yoga. Novamente, a Dayamata, com sabedoria de uma mãe espiritual, né, de uma autêntica yogini, fala, Elvis, talvez o teu caminho não seja esse, da reclusão, do monastério, né, do celibato, de você assumir uma vida mais ascética. Talvez você, sendo um entertainer que você é, sendo uma figura pública, famosa musicalmente, talvez através disso você possa passar essa mensagem, mas de uma forma sutil. Talvez esse seja o seu Dharma, né? E ele aceitou esse conselho e não desistiu da carreira, deu continuidade à sua carreira, mas, como eu disse, ele fazia reuniões eventuais na sua casa para tentar, digamos, que estimular seus amigos na leitura de livros, como os de Helena Herish e principalmente de Kriya Yoga.
E se você acompanha algumas das suas performances, você vê que tem algo mais a partir de um certo ponto da carreira do Elvis, em que ele se torna mais magnético. Você vê que tem alguma coisa a mais ali. E não é só carisma artístico. Você vê que tem alguma coisa a mais. Provavelmente é resultado desses esforços, não só leituras, mas muito provavelmente esforços de prática mesmo dele em toda o arcabouço esotérico passou a reverberar um pouquinho nas performances do Elvis, né? Infelizmente, ele não consegue, como eu disse, se libertar desses traumas e principalmente das garras do Coronel Tom Parker, coisa que é mostrada nitidamente no filme Elvis de 2022, se não me engano, né? 2022 com Austin Butler. Recomendo que você veja porque ali mostra toda essa relação tóxica que ele teve com o Coronel Parker, né? E isso acaba induzindo ele à bebida, aos barbitúricos, às drogas, e tudo terminou como terminou, né? Com ele se matando aos poucos, mas levando com ele todas essas sementes que com certeza farão diferença em sua próxima vida. Então essa vida, digamos que mais oculta, mais esotérica de Elvis está amplamente documentada. Além desse livro, Lives of Elvis Gardner, você tem um livro da Priscilla Presley e algumas outras biografias que fazem alusão a esse interesse do Elvis pelas ciências esotéricas, por que não ciências ocultas, pelas filosofias do Oriente. Então, fica aí essas informações para a gente refletir, né? Eu costumo dizer que a questão da espiritualidade não é uma questão de escolha, isso é inato em nós. Mesmo o materialista, o cético, o acadêmico, o cientista mais empedernido, que não tem qualquer verniz de espiritualidade, em certo momento, nessa ou em outra vida, será impelido para essa descoberta, porque está na gente. É de onde nós viemos. É um voltar para casa espiritual. Algumas pessoas despertam antes para isso, outras pessoas despertam mais tarde. Algumas pessoas despertam de uma forma mais suave, outros só vão despertar através de crises, que é o que ocorre com a maioria, mas todos, inevitavelmente, vão acabar se interessando, acabar buscando, né? Essa busca pode começar através de crenças primitivas, através de religiões dogmáticas, mas isso vai evoluindo através de vidas até chegar na espiritualidade pura, né? Pelo menos era assim que o Swami Vivekananda colocava a busca, né? Ela não precisa necessariamente irromper na consciência da pessoa já no seu, digamos que no seu escopo mais lúcido, no seu escopo não dogmático, né? Na verdade pura, universal. Muitas vezes ela começa travestida de superstição, de crendice, mas já é um início, né? Então, fica aí a nossa homenagem ao grande rei do rock, Elvis Presley, né? Se você curte o Elvis, mas fica aí as informações. Se você tiver mais alguma informação que você queira complementar, escreve aí que a gente vai gostar de saber. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.